aquilo que a gente quiser. Se você quer construir um aplicativo, hoje você tem total autonomia. Se você quer construir um agente para automatizar alguma área da tua empresa, hoje você tem essa autonomia. Se você quer automatizar algum processo, hoje você tem essa autonomia. E o mais legal de tudo é que você não precisa ser um programador, você não precisa ser um automatizador, você só precisa saber pedir. E eu vou te passar vários detalhes de como que você faz os seus pedidos, para que você tire o máximo de proveito da IA, para que você reduza, ou economize o consumo de tokens, para que você tenha uma resposta mais rápida, uma resposta mais assertiva, para que você evite refação. E a ideia aqui é que você, de fato, construa um agente, uma skill da forma correta. Legal? Deixa eu só, antes de começar aqui o conteúdo, deixa eu ajustar aqui a minha conexão. Foi. Vambora. Regras aqui pro dia de hoje, tá? Pra gente ficar na mesma página. No final, se você ficar comigo até o final, além de uma condição muito boa para entrar no nosso treinamento, eu vou te dar um presente que vai ser um agente completo. Esse agente, ele tá no dia a dia da minha operação, a gente usa ele aqui, não é um agente que eu simplesmente criei e vou te passar, não. É algo que realmente funciona aqui pra gente, tá? Daqui a pouco, em alguns momentos, eu vou liberar para dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, você pode comentar. E a ideia é que você faça junto comigo, beleza? Então isso aqui são regras para que você tire o máximo de proveito da nossa imersão. Em menos de 2 horas a gente vai ter dominado o cloud, a gente vai ter um agente rodando com uma skill configurada e com certeza você vai ter uma operação mais lucrativa. Só que eu preciso ser honesto antes da gente começar de fato. Se você cair em uma dessas coisas, tá? Que pode ser fechar uma aba, enfim, mudar de tela ou ver o Instagram, você vai perder um conteúdo de ouro que eu vou te apresentar aqui. Você, mudei de aba, mudei de tela, eu não vou voltar ao conteúdo porque eu preciso ser assertivo no nosso tempo. Fechou? Então vamos botar a mão na massa aí pra gente poder avançar. Deixa eu te explicar um pouquinho quem sou eu para te ensinar isso aqui, rapidinho. Não vou contar minha história toda de vida, mas só vou me apresentar porque tem muita gente nova chegando. A gente botou mais de 600 pessoas no grupo, se eu não me engano. Então tem muita gente que não me conhece. Rapidinho, vou me apresentar aqui e aí a gente já começa. Fechou? Vamos lá. Eu sou o JP, sou fundador da Brave School. O que é a Brave, né? É uma escola para empreendedores que une gestão e tecnologia. Eu criei o HUP, que é uma ferramenta de gestão de projetos e processos, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e ela foi 100% construída com Vibe Coding, com Cloud Code. E eu construí ela em 6 dias, sem mexer em nada de código. O HUP é o ClickUp brasileiro, né? A gente refez o ClickUp brasileiro, o ClickUp, para ser uma ferramenta brasileira, desculpa, e a gente usa no nosso dia a dia da operação, e também a gente abriu para venda agora para os nossos clientes. O que antes era custo, hoje se torna algo lucrativo. A Brave gera mais de 5 milhões de receita por ano, a gente tem mais de 10 mil alunos formados e um grupo com mais de 100 mentorados diretos ensinando Cloud Code e Vibe Code. E o mais legal disso tudo é que a gente não escreve nada de código, a gente só pede da forma correta. Combinado? Então esse sou eu que vou te apresentar agora todo esse conhecimento e vou te guiar nessas horas que se seguem. Fechado? Alguns nomes que eu já ajudei diretamente, turma. Isso aqui eu não tô falando para você para me amostrar, tá? Tô falando só para você realmente conhecer a qualidade do nosso método ou a qualidade do nosso ensino. Já ajudei, né, o Marcos Paulo, Pablo Marçal, Marcelo Saf, Rafa Brito, Chris Franklin, Davi Braga e também o pessoal da Kirvano, que é uma empresa, né, um gateway de pagamento. Deixa eu avançar aqui. E o que eu ensinei para esses caras? Eu ensinei processo, eu ensinei automatização de processo, eu ensinei redução de custo, eu ensinei IA, eu ensinei Cloud Code, eu ensinei como que você usa tudo isso para de fato ter resultado. Eu não só montei um agente legal, eu não só montei um site legal, um app legal, eu de fato coloquei isso para rodar numa operação real. E aqui eu acredito que tem um divisor muito grande das pessoas que estão usando o IA, porque é legal e dá para fazer coisas legais, e de pessoas que estão usando, né, para poder resolver problemas reais. Eu acho que isso aqui tem uma diferença muito grande. Todo dia eu sou bombardeado de informações, de possibilidades com a IA, de atualizações da IA, de um repositório novo, enfim, tudo coisas incríveis. Mas, mais uma vez, algo que não
é necessário naquele momento, naquele time de empresa que você está vivendo ou naquele time de negócio que você está vivendo. Então é muito importante você, hoje, se eu pudesse dar um conselho, é muito importante você filtrar aquilo que você consome, porque a tendência é piorar. Como assim, JP, a tendência é piorar? A tendência é que a gente seja bombardeado cada vez mais, de mais coisas, de mais informações, de mais atualizações. Então, se você não filtrar, a chance de você se perder nesse mundo de IA é muito grande. Combinado? Vamos avançar aqui mais um pouco. Aí. Deixa eu abrir aqui minhas notas aqui. Pronto. Qual que é a diferença aí, né, do Cloud Code pro ChatGPT? Uma das grandes diferenças, beleza? Uma das grandes diferenças é que o Cloud, turma, ele vê os seus arquivos, ele executa comandos e ele constrói coisas. Isso aqui é muito importante para você entender que o ChatGPT, ele tem um limite e o Cloud Code ele está ilimitado, porque ele está operando diretamente na tua máquina. Se você souber configurar ele, se você souber construir as coisas, com certeza, você vai tirar o máximo de proveito dessa ferramenta. Fechado? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Deixa eu atualizar aqui meu slide. Só um minuto. Oi. Vamos lá. Um grande problema que a gente enfrentava aqui na Brave, tá? Eu vou trazer aplicações reais aí de uso, tá, turma? Por isso que eu vou te contar esse case aqui. Um grande problema real que a gente enfrentava aqui na Brave era a questão de quanto mais clientes eu atendia, mais gente eu precisava, e quanto mais gente eu tinha, mais controle eu precisava, mais gestão eu tinha que fazer. E quanto mais controle eu tinha que implementar na minha empresa, menos eu focava naquilo que realmente importa, né? Que é fazer dinheiro, trazer receita, trazer crescimento para o negócio. E aí, turma, com a chegada da IA, a gente se depara com infinitas possibilidades de fazer coisas em simultâneo, coisas que antes eram inimagináveis, com uma velocidade muito grande. Então eu consigo hoje atender o dobro de clientes, eu consigo hoje performar 2, 3 vezes mais com menos gente, com menos custo e com mais margem. Essa é a realidade hoje que a gente está vivendo dentro da Brave. A Brave, para quem não sabe, é a minha empresa, uma escola de empreendedores, né, que a gente ensina gestão e tecnologia. Então tudo que eu vou falar aqui é para você aplicar de fato dentro da tua empresa para você ter resultado. João, eu não tenho uma empresa, eu sou colaborador. Isso não se aplica para mim? Claro que se aplica, porque se você aprende o método, né, se você aprende a usar o Cloud Code no seu dia a dia, na sua profissão, sem dúvida nenhuma, você vai tirar o máximo de proveito, vai ser mais produtivo, com certeza você vai entregar mais resultado e, consequentemente, você vai crescer dentro da empresa que você está atuando. Combinado? Vamos avançar. Opa, meu slide está trocado, turma. Eu vou fechar aqui de novo e vou abrir de novo. Só um minuto. Meu slide aqui está voltando. Era para eu avançar, ele tá voltando. Dá um minuto aqui que eu já volto. Foi. Vamos lá. Foi. Vambora. Deu certo agora, turma. Cadê minha câmera? Deixa eu voltar aqui. Foi. Então eu já te expliquei essa parte. Vamos avançar aqui para outra parte. Legal, turma. Vamos lá. Em 4 horas, a gente consegue ter um sistema rodando. E eu vou mostrar para vocês aqui um case real, que é o nosso ClickUp. É o ClickUp brasileiro. O ClickUp, para quem não sabe, é uma ferramenta de gestão de projetos e processos, assim como o Monday, assim como o Asana, assim como o Pipefy. Fechado? A gente usava o ClickUp na nossa operação e por muitos anos a gente indicou o ClickUp. Só que chegou num determinado momento, hoje, que a gente consegue construir qualquer solução com poucas horas e com poucos prompts. E foi o que aconteceu. Em pouquíssimas horas a gente já tinha, né, um sistema rodando, funcional, bonito, intuitivo, coisa que um time de desenvolvedor levaria horas para poder fazer. Então a ideia é que você, com poucas instruções, também consiga construir agentes, skills ou sistemas. Fechado? Porque essas são as grandes possibilidades aí do cloud.
Aí. Boa. O que eu criei com o IA? Tá? Eu criei o Hub, eu criei ferramentas de dashboard, eu criei ferramentas de formulário, eu criei ferramentas de quiz, eu criei ferramentas de financeiro, ferramentas que ajudam na minha contabilidade. Eu criei uma série de ferramentas e de coisas que potencializam a minha operação. Meu primeiro pensamento, quando eu vi todo o poder da IA, eu falei assim, cara, eu vou reduzir os custos da empresa, porque a gente gasta aproximadamente uns 15 a 20 mil reais por mês com ferramentas. Então, eu vou sentar a bunda na cadeira aqui e eu vou desenvolver as ferramentas que a gente precisa. Resultado disso, a gente economizou mais de 100 mil reais anuais em contratações de novas ferramentas e até mesmo de pessoas. E hoje, a Brave, ela roda com metade do time que ela rodava no ano passado. Antigamente, a gente estava chegando, no ano passado, a gente estava chegando em quase 40, 50 colaboradores. Hoje, a gente está com menos da metade disso e a gente está fazendo uma entrega dobrada. A gente está com muito mais clientes na nossa carteira, a gente está com mais produtos, a gente está com mais entregáveis e a gente está conseguindo entregar num curto espaço de tempo, agregando muito mais valor para o nosso cliente final. Então a gente está a gente fez essa transição e está nesse momento de colher os frutos desse trabalho que a gente sentou aqui e desenvolveu. Os nossos agentes, as nossas skills, as nossas ferramentas. E tem muita ferramenta aqui, turma, que inclusive eu vou te mostrar ao longo dessa aula, que pessoas normais, pessoas comuns, como meu sócio, criou também. Então ele criou sistema de atendimento, criou sistema financeiro, criou sistema de projeção de metas, criou uma série de ferramentas para ajudar no trabalho dele. Teve outra pessoa aqui também na empresa, a Carol, que criou junto com o Evandro um sistema financeiro, que o Evandro também trabalha com a gente. Então são pessoas normais que conseguiram criar coisas incríveis para poder potencializar suas áreas. Eu quero que você entenda que com o Cloud Code você consegue fazer isso em poucas horas. Beleza? Se você puder dar um ok no chat, tá tudo certo, tá tranquilo, se tá conseguindo ouvir de boa, tá conseguindo entender o raciocínio, vai ser bom aí pra mim. Beleza? O pessoal já sinalizou aí. Legal. Então vamos lá. Hoje em dia, turma, a habilidade mais valiosa não é saber programar. Antigamente era. Antigamente quem sabia programar, antigamente quem sabia escrever linha de código, tinha um baita diferencial competitivo. Só que agora, turma, não é mais um diferencial. Agora, a habilidade mais valiosa é você saber se comunicar com a IA. É saber pedir, é saber conversar, é saber questionar, é saber confrontar. Existe um passo a passo do nosso método que eu vou te ensinar aqui, que é basicamente o seguinte: você pede para a IA, você pede ajuda para a IA para montar um planejamento, ela te apresenta um planejamento, você faz um debate em cima daquele planejamento e depois você libera ela para a execução. Então, basicamente, isso são partes do nosso método, eu vou explicar daqui a pouquinho para você, mas esse método, essa forma de você pedir, questionar, confrontar a IA, é o que vai garantir bons resultados aí no seu desenvolvimento, seja para construir um agente, seja para construir um aplicativo, beleza? Depois que eu entendi isso, a minha ficha caiu. A habilidade mais valiosa do mundo não é saber programar, é saber se comunicar com a IA, é saber dar o contexto para ela, é saber pedir, e isso tem nome, tu. Isso tem nome. Se você sabe pedir, se você sabe dar contexto, se você sabe conversar com a IA, a gente pode chamar o nome disso de vibe coding, vibe prompt, vibe design. A gente pode chamar isso de pedir, de conversar, de construir pela intenção e não pelo código. E aí fica a reflexão. Eu consegui, o meu sócio conseguiu, mais de 100 alunos da nossa mentoria conseguiu, mais de 700 alunos do nosso treinamento também conseguiu. Então você consegue construir também. Você só precisa do passo a passo. Você só precisa entender os fundamentos. E eu vou te mostrar isso hoje aqui. Combinado? Qual que é o método, João? O método é a operação conversacional. É assim que eu chamo esse método, tá? Tem 3 pilares e eu vou te mostrar já já. Vamos lá. O mundo se dividiu em 2. Existem empresas com 15 pessoas e existem empresas com 6 pessoas. Agora, preste atenção na diferença desses 2 cenários, tá? A empresa A tem 15 pessoas, faz 80 mil por mês, né? Desculpa, tem 80 mil por mês em folha salarial. O dono trabalha 12 horas por dia, tem os relatórios na mão, cliente respondido um por um, planilhas manuais, alguns sistemas ali soltos. Funciona? Funciona.
mas o dono sempre está envolvido na operação, ele está exausto e o lucro não cresce porque ele não tem tempo para pensar no crescimento do negócio. Ele não consegue pensar em novos funis, ele não consegue pensar em novas estratégias, ele não consegue pensar em novas entregas para o cliente e ele nem consegue se atualizar de tudo aquilo que está acontecendo. Só que a empresa B, ela tem 6 pessoas, tem uma folha muito menor, R$35 mil, o dono trabalha em média de 8 a 10 horas por dia, e aí tudo acontece de forma automatizada, porque ele colocou IA dentro da empresa dele. Ele colocou os relatórios para serem entregues automaticamente, ele colocou os posts da rede social da empresa para serem produzidos automaticamente. Por exemplo, você veio para essa aula aqui através do meu Instagram. Eu faço em média de 10 a 20 posts por dia de forma automática. Eu tenho uma pessoa no meu marketing. Uma pessoa que cuida de páginas, cuida de post, cuida de disparos, cuida de tráfego, cuida de uma série de entregáveis do marketing que antes eu precisaria de 6, 7 pessoas. Hoje eu tenho apenas uma pessoa muito boa em Cloud Code e desenrolada. Então eu costumo falar isso para todo mundo. Um funcionário desenrolado com Cloud Code na mão, ele é uma máquina de produtividade. Se eu fosse você, eu anotava isso, essa premissa, para que você aplique no seu negócio também. Deixa eu beber uma aguinha aqui, um minuto. Vamos lá, João. Tô entendendo tudo isso aí. Mas eu quero aprender a praticar. Calma, que eu só tô te conscientizando. E eu vou mostrar a prática aqui. Eu vou mostrar a pasta.cloud, como que você organiza os seus agentes, as suas skills, como que você constrói um agente na prática. Vai ter um momento aqui de pausa para você poder construir. Eu vou te mostrar como que você domina a questão de memória do teu agente para você ter uma resposta mais assertiva. Então a gente só está começando, 20 minutinhos de aula, e a gente vai seguir aqui para que você entenda tudo. Qual que é a diferença entre as duas empresas então, JP? A empresa B tem IA, trabalhando 24/7. Não como um chat, não como um chat GPT, não como uma perguntinha que vai ali tirar uma dúvida, mas como um funcionário de fato. E aí já fica um insight para você. Um agente de IA, ele é um funcionário. Não é talento, não é capital, não é mercado. É que a empresa B, ela tem IA da forma correta, ela aplica IA da forma correta. Ela não só coloca isso num chat, ela transforma a IA em agentes com skills, com sabedoria para poder resolver trabalho real. E aqui está o problema, a empresa A, que não tem IA, que provavelmente é a sua empresa aí, que está usando IA de forma superficial, sabe que está ficando para trás. E ela olha para o concorrente, ela olha para a empresa B e pensa assim, poxa, eles devem ter muito mais gente, eles devem ter mais recursos, ele deve estar mais posicionado. Só que na verdade não. Na verdade não. Na real, as empresas que têm aplicado IA da forma correta, normalmente elas têm uma estrutura até menor. Até menor. Beleza? Vamos lá, dados que doem. Com o IA hoje a gente consegue ter uma redução de custo, turma. E esses números aqui, eles não são meus, tá? São de pesquisa de mercado. Empresas que adotaram IA no teu operacional, né, colocaram IA no dia a dia, de fato, para resolver problema, reduziram custos em 30% a 40% em média. Quase metade. Eu sou a prova viva disso. A Brave reduziu, só esse mês, mais de 30% de folha. Só aplicando agentes de IA. E olha que a nossa entrega é extremamente complexa. A nossa prestação de serviço, a gente faz mapeamento de processo, a gente tem que gerar fluxos BPMN, a gente tem que fazer as IS, a gente tem que fazer to be, a gente tem que plantar software, clicar, a gente tem que montar o software, o processo dentro do software, a gente tem que automatizar isso, entrar em N8N, a gente tem que fazer uma série de entregáveis que são complexos. E hoje a gente consegue fazer a mesma quantidade e até mais com poucas pessoas, só que com um batalhão de agentes. Então, aplicar IA da forma correta vai trazer redução de custo. E profissionais que usam IA no seu dia a dia são de 2 a 5 vezes mais produtivos do que aqueles que não usam. Acabei de dar um exemplo do Matheus aqui, que é o representante do nosso marketing. Ele é sozinho e cuida de toda a demanda do marketing. O dado mais assustador, turma, é que 70% das empresas que não adotarem IA nos próximos anos, elas vão perder competitividade de forma irreversível. Não é que vai ficar mais difícil. Presta atenção, é que não vai ter tempo para se recuperar, porque a IA está evoluindo de uma forma tão rápida, que quem deixar para aprender isso daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, cara, vai ficar defasado, vai ficar difícil de acompanhar. Eu tenho um grupo com mais de 100 mentorados, é difícil de se manter atualizado,
mesmo sendo mentor e estando dentro desse grupo. Imagina se eu estivesse fora disso, imagina se eu não estivesse olhando para isso. Por que é difícil? Porque é muita novidade o tempo inteiro. Isso não é opinião minha, tá, turma? Isso aqui é matemática. Quem produz 5 vezes mais com um custo 40% menor é quem domina IA. Não adianta. Se você não dominar, você vai ficar para trás. Fechou? Qual que é a ilusão do ChatGPT? Vou explicar para você aqui, principalmente se você só usa o ChatGPT no seu dia a dia. Presta atenção nesse material que eu vou te apresentar aqui agora, tá? Você vai falar assim, JP, eu já uso IA. Tudo que você está falando aí, eu já aplico no meu dia a dia. Só que eu uso o ChatGPT. E aí eu vou fazer uma analogia com você, tá? O ChatGPT é para melhorar um e-mail, para escrever um relatório, para te ajudar a fazer uma conta rápida, para te ajudar a te dar uma ideia de planejamento, de conteúdo e coisas simples. Então, para resolver coisas simples, você até pode usar o ChatGPT. Só que existe uma diferença gritante entre perguntar e executar. Usar o ChatGPT para melhorar um e-mail é como você ter uma ferramenta, é como você ter uma Ferrari na garagem e só usa de vez em quando. Não tem sentido você comprar um carro de luxo e só usar de vez em quando. Você tem que usufruir daquele bem. O que a maioria faz com a IA hoje é perguntar. Até mesmo o cloud, tá, turma? Tem gente que entra no cloud e só usa pelo aplicativo, não sabe usar no terminal, não sabe usar dentro do VS Code, só usa ali no aplicativo de forma tímida e muito mal explora a ferramenta. Usar uma IA desse porte, desse quesito, para perguntar, para me dar uma ideia, resume esse texto, corrige isso daqui, é usar um assistente do Google. Não é interessante, é um Google melhorado. O que mudou de lá para cá, dos últimos 2 anos? Porque há um tempo atrás a IA realmente era muito burra, ela era limitada. Só que de um tempo para cá mudou muita coisa. 99% das pessoas ainda não entenderam que a IA agora ela faz, ela executa. Se você pedir para a IA entrar no grupo de WhatsApp dos teus clientes, monitorar esse grupo, te alertar de possíveis problemas, a IA consegue fazer isso. Inclusive esse é o exemplo que a gente vai dar aqui prático, tá? De construir um agente que consulta o WhatsApp, que vê os grupos, que dá insights, que te ajuda a responder. Se você conectar esse agente com outras ferramentas, esse agente pode entrar, por exemplo, no Hub, que é o ClickUp brasileiro, que eu já te dei o exemplo aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar ele. Ele pode fazer a leitura do projeto, ele pode ver o contexto do projeto, já responder no WhatsApp. Enfim, a IA agora executa. Ela não só te responde, mas ela faz. Ela entra no seu computador, ela abre arquivo, ela constrói sistema, ela roda a automação sozinha. Se você não sabe, se você abrir o seu terminal e pedir para ele ligar uma rotina de monitoramento, por exemplo, ela vai entrar nos grupos de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, ela vai ficar monitorando o que está acontecendo ali. E sabe qual que é o grande wow da parada, turma? É que isso muda tudo. Porque responder pergunta não elimina trabalho. Fazer o trabalho, executar as coisas, de fato, elimina esse trabalho braçal que normalmente a gente tem que fazer com o ChatGPT. Que é o quê? Normalmente a gente vai lá no ChatGPT, faz perguntinha, fica colando de um lado para o outro, fica baixando arquivo. E isso tudo, turma, até um tempo atrás resolvia. Mas hoje, se tem uma IA mais inteligente e que faz as coisas, é muito melhor. Todo mundo conhece o ChatGPT. O ChatGPT é um oráculo. Tipo, o cara do templo grego. Você faz pergunta, ele fala algo sábio. Você vai embora e resolve sozinho. Tem valor, mas não muda nada na tua operação. Porque quem executa ainda é você. Então você pede e ele responde. Só que você tem que copiar e ficar jogando isso para um lado e para o outro. A ideia de você usar o cloud é que, da forma correta, tá, turma? É que ele pode operar por você. O Cloud Code é outra coisa. O cloud não é um oráculo, é um operador de fato. Um profissional digital que roda na sua máquina, que lê os seus arquivos, escreve código, executa tarefa, conecta no WhatsApp, planilha, CRM, qualquer ferramenta, Meta Ads, Google Ads, RD Station, HubSpot, Salesforce. Inclusive, só uma notícia para você, tá? As ações do Salesforce, do HubSpot estão caindo depois da evolução das IAs. Por quê? Porque qualquer pessoa agora, comum, consegue construir um CRM avançadíssimo, sem escrever nenhuma linha de código. E outra coisa, o cloud tem memória. Ele tem uma memória muito mais estruturada que o ChatGPT. Ele lembra de você semana que vem, mês que vem, ano que vem, independente, porque ele usa o seu próprio computador como um banco de dados. Você vai conhecer aqui o arquivo memory.md. Deixa eu ligar o ar aqui.
que eu já estou com calor. Você vai conhecer hoje aqui o arquivo memory.md. E esse arquivo é o coração da memória do cloud. O ChatGPT não faz nada disso, não chega nem perto. O ChatGPT, na minha opinião, está numa caixinha de navegador. O Cloud Code está na sua máquina operando. Beleza? Manda um joinha aí se você entendeu. Manda um ok aí no chat se você entendeu, para eu continuar avançando aqui. O ChatGPT te dá um conselho, Cloud Code te entrega o resultado. Grave essa frase aí, porque toda vez que você perguntar, mas eu já uso o ChatGPT. Ou toda vez que um funcionário seu falar, não, eu uso só o ChatGPT. Você vai falar, cara, troca. Cancela o teu plano do ChatGPT, vai para o plano do Cloud, porque você vai ver totalmente a diferença. O ChatGPT ele vai servir como um conselheiro. O Cloud Code vai te entregar resultado. Resultado. E a gente precisa de resultado. A gente não precisa de conselho, a gente não precisa de resposta. Beleza? A IA, um agente, trabalha como um funcionário. Beleza? Trabalha 24/7, não pede aumento, não fica doente, aprende qualquer assunto em poucos segundos, ainda mais se você souber das instruções, executa em minutos o que seres humanos levariam horas e custa menos do que um estagiário. Se você for pagar o melhor plano da Cloud, né, do Cloud Code, por exemplo, você vai ainda assim pagar mais barato do que um funcionário. JP, então não tem que contratar mais ninguém? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas você pode ter um time extremamente selecionado, com pessoas sagazes, com pessoas desenroladas, com pessoas com querência e com o Cloud Code na mão delas. Essas pessoas vão voar em produtividade e entrega. Imagina você contratar uma pessoa que tem aquela soft skill toda de ser responsável, de ter querência, de ir para cima, de não ser mimizenta, de fazer acontecer, e em paralelo você entregar uma ferramenta como o Cloud Code bem configurada, ensinar essa pessoa a usar. Cara, eu não tenho dúvida que essa pessoa vai voar. E com o Cloud Code, um funcionário, ele pode sim entregar por 10, beleza? O funcionário perfeito existe e ele é o Cloud Code. Ele pode ser o seu assistente perfeito, ele pode ser o seu squad de funcionários e você pode comandar isso, você pode orquestrar isso. Fechou? O nome dele é Cloud Code, não é um chat GPT, não é o Gemini, não é um chat comum, é uma IA que vai rodar dentro do seu computador. Então, se você não sabe o que é Cloud Code, eu acredito que nessa altura do campeonato você já está minimamente consciente do que é o Cloud e do que ele pode fazer por você. Vou dar só alguns exemplos aqui finais, que é o seguinte: imagina, você, segunda de manhã, você acorda, abre o teu computador e você já vê relatórios prontos, e-mails respondidos, propostas comerciais elaboradas, grupos monitorados, clientes respondidos. Claro que tudo com a tua permissão, tá? Você não precisa se assustar, mas ele vai entrar no meu e-mail e vai ler tudo. Não. Anota uma coisa. A IA só tem poder de execução se você autorizar, se você entregar as permissões. Então ela não faz nada de forma perigosa ou de forma ousada sem que você autorize. Fechou? Vamos para um outro tema aqui, que é o seguinte: vibe coding. As pessoas acham que vibe coding é se tornar programador. Não, vibe coding não é se tornar um programador. Vibe coding é você conversar com a IA de forma humanizada, em português ou na sua linguagem nativa, e ela vai construir aquilo que você quer. Seja um agente, seja uma skill, ou seja um sistema /aplicativo. Vibe coding não é sobre programação. João, mas todo mundo fala que os códigos que geram com IA não são códigos legais. A IA evoluiu de um nível absurdo de uns tempos para cá. Ela, sim, está entregando resultados cada vez melhores. E eu acredito que se você tiver o mínimo de instrução, você pode pedir e ter resultados incríveis, assim como um time de programação. Hoje, o meu time de programação ele é obrigado a usar o cloud. Ele é obrigado a usar a IA para poder trabalhar. Eu estava, semana passada, numa imersão dentro da Kirvano, que é um gateway de pagamento muito grande aqui no Brasil, e eles têm aproximadamente 35 devs. Eu falei para a turma, falei, galera, como que o time não está operando com IA? Tem que operar para entregar recurso muito mais rápido, para poder melhorar bugs de uma forma muito mais acelerada, para poder entregar recurso que vai impactar no usuário final de uma forma muito mais rápida. Tem que colocar isso como cultura. Então é uma reflexão que você tem que entender. Não precisa ser programador, mas precisa saber pedir. Fechou? 3 formas de usar a IA.
o Cloud Code? Vamos começar aqui com conteúdo prático. Você pode usar o Cloud via aplicativo ou até mesmo no navegador. Então é o chat, tem até aquela interface de chat, daqui a pouco eu vou mostrar ela para você. Você vai digitar, vai responder, só que normalmente ela não vai ter as permissões ou não vai ter a facilidade para poder encontrar os seus arquivos, executar as coisas do jeito que você precisa. É como se você estivesse usando ali o chat, como se fosse um chat GPT, o chat do Cloud. Só que você pode usar o Cloud Code de uma forma mais poderosa. E essa forma mais poderosa, na minha opinião, é usar dentro do terminal ou dentro do VS Code. E aí eu separo esses dois modos aqui de uma forma bem simples de ser entendida. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu não uso o chat do Cloud no aplicativo. Por quê? Porque é uma camada a mais, é um software a mais que eu preciso para poder rodar. Por que eu não uso? Porque eu posso usar direto no terminal. Usar direto no terminal me dá o poder de executar as coisas direto na minha máquina, sem depender de um aplicativo. Então eu tenho resultados mais rápidos, eu tenho processamento mais rápido, eu tenho resultados melhores usando direto no terminal. E JP, qual que é a diferença do VS Code? O que é o VS Code? Vou te contar aqui agora. O VS Code é um editor de texto. E ele é muito recomendado quando você está construindo um sistema ou um aplicativo. Então você vai baixar o VS Code, que é essa ferramenta aqui, ó, VS Code. Você vai baixar essa ferramenta, esse editor de texto, e você vai instalar uma extensão do Cloud Code aqui dentro. É um plugin que você pode simplesmente baixar e instalar. Dessa forma, você vai ter essa interface aqui, ó. Você vai ter essa interface aqui. Você vai abrir o Cloud de dentro do seu próprio editor. Deixa eu trocar aqui minha tela para você poder ver. Pronto. O VS Code, o VS Code é essa ferramenta aqui. É um editor de texto onde você consegue ver todos os seus arquivos, aquilo que você está construindo, e você consegue operar a IA daqui de dentro. A mesma IA que você opera aqui é a IA que você opera no terminal. Aqui, ó. Deixa eu dar esse exemplo no terminal. Beleza? Não existe diferença nenhuma entre usar no terminal e usar no VS Code a nível de IA. A nível de vou ter um resultado melhor no VS Code ou vou ter um resultado melhor no terminal. Não existe diferença nesse quesito. A grande diferença é para tarefas do dia a dia, para tarefas repetitivas, eu uso o terminal. Agora, para construir um sistema, para construir um aplicativo, eu vou usar o VS Code. Combinado, turma? Manda um ok aí, por favor, se você entendeu o propósito das duas. Legal. Então, o aplicativo é para a gente conversar. O chat ali, né, o app do Cloud, esse appzinho aqui, é para a gente conversar, fazer perguntas mais diretas, ou uma revisão de texto, enfim, coisas mais simples. E o terminal /VS Code é para a gente construir. Fechou? Essa é a grande diferença. João, posso ter ali o aplicativo instalado no meu computador para poder fazer perguntas rápidas ou até mesmo para usar no celular? Pode, sem problema nenhum. Eu, JP, eu não uso no meu dia a dia. É rara a exceção que eu entro ali no app para perguntar alguma coisa. O que eu sempre vou usar, o que eu sempre vou abrir, o que você sempre vai ver no meu Instagram eu postando, é sempre ali a tela do terminal ou a tela do VS Code. Porque ou eu estou construindo um sistema ou eu estou agilizando uma entrega que eu preciso fazer no meu trabalho. Seja um relatório financeiro, seja um relatório de vendas, seja um monitoramento de entrega. Enfim, eu sempre estou ali com 2, 3, 4 terminais abertos no meu computador e cada terminal está tendo um propósito, está fazendo alguma coisa em específico, tá? Vamos lá. Como que eu instalo isso no meu Mac? Vamos mostrar isso aqui para você. Você vai rodar esse comando aqui para poder instalar no Mac. Então você vai copiar esse comando. Depois você pode tirar um print aí, ou até mesmo você pode botar até no próprio
no próprio Cloud, né? Como instalar o Cloud Code no terminal do Mac. Você pode fazer esse prompt aí básico, que ele vai te instruir passo a passo para você fazer a instalação. Mas basicamente você roda um comando e depois você fecha e abre o teu terminal. E o terminal, turma, para quem não sabe o que é um terminal, eu vou te contar aqui agora. O terminal ele é um aplicativo nativo do próprio Mac. Então vou mostrar aqui, ó, que você vai digitar terminal. Opa, terminal. E você vai ver essa janelinha preta aqui, ó. Quando você clicar, ele vai abrir o terminal do Mac. O terminal é um aplicativo que já vem instalado no teu computador. Combinado? Boa. Vamos avançar. Porque eu vou mostrar agora como que você instala no Windows. Boa. No Windows você vai copiar esse comando aqui. E para rodar no Windows não é terminal, é PowerShell. Beleza? Então, se você é usuário do Windows, você vai usar o PowerShell. Procura esse aplicativo no seu Windows e depois digita esse comando para poder instalar. Caso você tenha algum erro na instalação, você pode copiar o erro, jogar no aplicativo do Cloud e pedir para ele te orientar na resolução desse erro. Porque tem alguns computadores que vão precisar baixar alguns outros arquivos, alguns outros componentes. Fechou? Em alguns casos você vai precisar instalar o Node.js, o Git, enfim. Você vai precisar fazer uma instalação de pacotes. E aí o próprio Cloud vai te orientar em relação a isso. Não tem mistério, turma. Só que anota isso. Quando você usa pelo terminal ou pelo PowerShell, você consegue uma execução melhor das coisas. Você dá livre acesso aí pro Cloud operar dentro da tua máquina. Então você pode conversar com ele da seguinte forma. Olha, entra no meu computador, procura as planilhas X, faça um tratamento de dados nessas planilhas, tire códigos duplicados, dados duplicados, gere uma planilha nova só com compradores. Você pode fazer isso porque agora ele está no terminal. Então vou dar um exemplo aqui exatamente disso. Ó. Vou digitar Cloud, vou dar Enter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Boa. E aqui agora eu posso pedir para ele, olha. Entre na pasta Downloads e veja quais planilhas eu tenho. Por que ele consegue entrar na minha pasta Downloads? Porque ele já está operando diretamente do meu terminal. Então, através do terminal, eu dou livre acesso para o meu Cloud poder trabalhar. Olha aqui, ó, você tem 3 planilhas XLSX na pasta de downloads. Então ele já encontrou aqui e agora eu posso pedir para ele abrir, eu posso pedir para ele combinar os dados, eu posso pedir para ele melhorar os dados, enfim, a formatação, fazer limpeza de dados, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Beleza? Então você já sabe instalar isso no Windows e você já sabe instalar isso no Mac. E agora a gente vai avançar aqui, tá? Essas 2 ferramentas aqui que eu mostrei para você, tanto o VS Code quanto o Cloud Code no terminal, são ferramentas que me economizaram mais de 100 mil reais anuais. E eu tenho outros depoimentos, né, não só de economia, mas também de projetos que pessoas comuns fizeram e venderam com o IA. Eu também já vendi projetos com IA, não um, não 2, não 3, tipo vários. Já fiz 7 dígitos vendendo projetos com IA. E eu acredito muito que tem uma janela de oportunidade muito grande aí para você que quer aprender isso e construir produto, e vender serviço e ganhar dinheiro com isso. JP, eu não quero construir produto, eu não quero vender serviço disso. Mas eu quero aplicar no meu dia a dia, na minha empresa, para poder ter mais produtividade ou entregar isso para o meu colaborador. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode fazer isso também, tá? Boa, turma. Vamos avançar para a gente poder ir para a prática, tá? Opa, peraí. Aqui. Vamos lá que agora a gente vai construir coisas. Beleza? O pilar número 1, que eu expliquei até agora para você, só recapitulando, foi para você entender o que é o Cloud Code, como que você pode instalar e o que você pode atingir com o Cloud. Agora eu preciso te explicar de fato como que você desbrava o Cloud. E para isso, turma, eu vou explicar a estrutura do Cloud para você. Uma vez que você já tem ele instalado na sua máquina, chegou a hora de você dominar o Cloud. Então eu vou te explicar agora conceitos importantíssimos e se eu fosse você, eu não piscaria a tela. Fechado? Eu vou abrir aqui a minha anotação e se você ficar até o final comigo, eu vou te mandar todo esse resumo aqui, esse material, para que você estude depois, tá? Então você só precisa ficar comigo até o final para pegar esse material aqui. Fechado? Vamos lá. Quando você instala o Cloud Code no seu PC, seja no Mac, seja no Windows, você
tem um negocinho criado aí, que é o cérebro do cloud. E o que é esse negocinho? Tá? Presta atenção. Quando você instala, por detrás dos panos, o cloud cria uma pasta, chamada .cloud. Quando você instala ele no Mac ou no Windows, ou seja, no seu computador, ele vai te dar uma pastinha chamada .cloud. Isso aqui é uma pasta chamada .cloud. E aqui, turma, tem muita gente que ignora essa pasta. Tem muita gente que não sabe nem que ela existe. E é por isso que não consegue tirar proveito do máximo da ferramenta. Beleza? Só que eu quero que você entenda a estrutura do cloud e domine tudo. Para isso, a gente vai passar agora por 4 pilares, que é o seguinte. O pilar número 1 é o cloud.md, que tudo isso aqui está dentro da pastinha .cloud, tá? O pilar número 2 é o memory.md. O terceiro são as skills e o quarto é o agente. Beleza? A gente vai explicar cada um desses daqui para você dominar esses pilares que estão lá dentro da pastinha .cloud. Então vamos lá, a pasta mágica. Quando você instalou o cloud, ele criou essa pasta escondida. Para quem usa Mac, você não vai conseguir enxergar essa pasta facilmente. Você vai precisar digitar um comando chamado Command Shift ponto, porque todas as pastas que começam com o caractere ponto no Mac ficam ocultas. Então, se você entrar lá no seu HD, na raiz do seu HD, se você não digitar esse comando, ó, vou mostrar para você, lá na raiz do teu HD, ó, vou mostrar aqui, ó, JP ASV é o nome do meu Mac. Tá vendo que não aparece nenhuma pastinha com a inicial ponto? Só que se eu digitar aqui, ó, Command Shift ponto, ele vai aparecer todas as pastas que começam com a palavra ponto. Então, ponto Adobe, ponto Antigravity, ponto App Store, tá aqui, ó, ponto Cursor e tem o ponto Cloud. Eu já deixei favoritado aqui para você poder ver, tá? Essa pastinha aqui é a pasta mágica. Deixa eu tirar um print dessa pastinha aqui. Vou colocar ela aqui para a gente poder estudar ela, tá? Essa pastinha é a pasta mágica. É o cérebro do nosso cloud. Ali tem um ouro que muita gente não sabe. Muita gente não sabe, tá? Então ali a gente vai guardar tudo. Vai guardar o cloud.md, vai guardar o memory, vai guardar as skills, vai guardar os agentes, vai guardar memórias específicas de projetos específicos. Então eu queria te desafiar agora, nesse exato momento, para que você encontre essa pasta aí no seu computador. E aí, se você encontrou, você já dá um joinha aí para mim, já dá um ok no chat, que eu já vou seguir aqui o conteúdo, tá? Então procura essa pastinha enquanto eu vou tomar uma água aqui para mim, tá? João, não estou conseguindo encontrar a pasta. Para você encontrar a pasta, primeiro você tem que instalar o cloud no teu computador, beleza? Se você ainda não instalou, daqui a pouco eu volto. E mais tarde também eu vou abrir para dúvidas. E aí você pode perguntar se você teve alguma dúvida nesse processo de instalação. Combinado? Então eu abri aqui a minha pasta .cloud. No Mac eu já te dei o insight, né? Que você tem que apertar o Command Shift ponto, senão não vai aparecer. No Windows essa pasta vai ficar lá no C2 pontos. Então no Mac, deixa eu abrir aqui, ó. No Mac essa pasta normalmente fica no Users barra nome do seu Mac, barra .cloud, beleza? E no Windows, normalmente fica no C2 pontos, barra .cloud. Legal? Fica normalmente na raiz do seu HD, beleza? Vamos avançar? Então, qual que é a árvore completa? Eu tenho o .cloud, dentro do .cloud eu tenho o cloud.md, dentro do .cloud eu tenho o memory.md e esse MD aqui, turma, são arquivos de texto. São arquivos textuais, como se fosse um arquivo do Google Docs, como se fosse um arquivo do Word, arquivo de texto. O MD é uma extensão igual é a extensão do .doc, beleza? É uma extensão de texto. Então você vai ter o cloud.md e ele tem que ser nessa nomenclatura aqui, ó, em caixa alta. Você tem o memory.md. Dentro do .cloud você vai ter uma pasta chamada agentes, e tem que ser assim, ó, no T mudo, tá? Não pode ser agentes. E você vai ter a pasta skills, exatamente como está aqui na tela. Essa estrutura é tudo. Você tem que gravar isso, você tem que decorar isso, porque quem não domina a estrutura do cloud usa sempre de uma forma superficial
se comparado ao camarada que entende a estrutura de pasta que tem dentro do cloud. Beleza? Dá um joinha aí se você entendeu, dá um ok no chat, por favor. Ó, Fernanda entendeu, Carolina entendeu. Boa, vamos avançar aqui. O que é o Cloud.md, JP? O Cloud.md, ele é a base, tá? É a primeira peça. O CloudMD é onde você vai ensinar a IA, né, o próprio Cloud, quem é você. Dentro desse arquivo de texto, você vai escrever quem é você, o que você faz, qual que é o teu nome, qual que é o teu produto, se você é dono de uma empresa, o que essa empresa faz, quais são os produtos, enfim. É um briefingzão de quem é você. Até porque é muito importante a IA te conhecer, para ela ter respostas melhores. Se eu entrar aqui no meu .cloud, no meu Cloud Code aqui, ó, já é terminal, deixa eu iniciar aqui o Cloud. Normalmente, quando eu peço para ela fazer uma resposta, ela vai falar assim: fala, irmão, tá aqui, tá na mão. Ela consegue conversar com o meu linguajar, o carioquês, porque eu expliquei para ela quem eu sou, como eu falo, quais são as gírias, para ela poder ter respostas com sentido, de acordo com aquilo que eu gosto, beleza? Então, o Cloud.md é o lugar que você vai colocar o briefing geral de quem é você. É como se fosse um briefing de um novo funcionário do primeiro dia. Quem é você, o que você faz, como que você quer as coisas, o que você não gosta. Sabe por que esse arquivo é importante, turma? Porque toda vez que eu inicio aqui o meu Cloud, ele carrega esse arquivo. Toda vez que eu inicio o meu Cloud, ele vai lá na minha pastinha e ele carrega o meu arquivo cloud.md. Beleza? Então é extremamente importante que você use e preencha esse CloudMD. JP, eu não sei o que eu coloco lá. Você pode fazer o seguinte, você pode usar o próprio Cloud para poder construir o seu CloudMD. E aí você vai respondendo de forma mais humanizada ainda e ele vai gerar o arquivo para você no lugar certo, da forma correta. Não precisa se assustar, você só precisa ter a certeza de que eu criei o meu arquivo, eu coloquei as informações bases e agora eu posso avançar para o memory.md. O memory.md, ele é a memória viva. Presta atenção nisso aqui, turma. O ChatGPT, ele reseta cada conversa, ele tem aquele contexto bem limitado, porque não tem nem 1 milhão de tokens, só o Cloud que tem isso, e é muito fácil o ChatGPT se perder ali nos contextos, tá? A vantagem do Cloud é que a gente tem esse arquivinho chamado memory.md, e a gente pode fazer uma memória muito extensiva, principalmente se você usar, por exemplo, o aplicativo do Obsidian. Vou mostrar aqui para você rapidamente, não é o foco de ensinar isso aqui, até porque eu ensino isso lá no nosso treinamento de Cloud Code, mas isso aqui é um exemplo de memória, tá? Olha aqui o tamanho do cérebro, como é que fica depois que você tem tudo organizado. Olha aqui que legal. Então, isso aqui são tudo arquivos que estão linkados ao meu memory, ao meu memory.md. Isso aqui são tudo informações relevantes que estão guardadas aí no meu Cloud, beleza? O que você tem que fazer? Você tem que criar esse memory.md. Mais uma vez, você vai criar uma vez e depois você vai instruir o próprio Cloud a guardar as coisas que você pediu dentro da memória. E aí você pode falar de forma humanizada, tá? Guarda isso na memória e ele grava. Por exemplo, vamos lá. Nunca, vamos botar aqui, ó. Chame um cliente. Nunca fale com um cliente, melhor dizendo, ó. Nunca fale com um cliente de maneira informal. Aí eu posso dar essa instrução aqui para ele, ó. Vamos ver, ó. Tá pensando. Ó lá, recalling memory, desculpa. Ele tá botando isso aqui lá na memória. Botando um item na memória, lá, escrevendo memória. E agora ele vai guardar essa informação no nosso memory.md. E aí toda vez que eu pedir para falar com algum cliente, toda vez que eu pedir para poder responder algum cliente, analisar algum grupo, mandar alguma mensagem, ele vai responder de forma profissional. Ó. Regra reforçada, nunca falo informalmente com um cliente em nenhum canal, sempre em tom profissional, empático e próximo, mas sem gírias ou intimidade, sempre com tom descontraído, tom descontraído fica só para comunicação interna contigo. Olha só que legal, ele acabou de atualizar a minha memória. Então, tudo que você gostar ou que você não quiser que erre de novo, você tem que pedir para o Cloud
guardar na memória. Então, sempre, ao longo do meu dia a dia, eu estou falando o seguinte: olha, guarde isso na memória. Não esqueça disso. Nunca faça isto. Eu sempre estou orientando ele para ele atualizar o meu memory.md. Tem dois casos aqui, turma. O Cloud, ele por conta própria, ele atualiza o memory. Por conta própria. Mas ele atualiza na medida que ele acha que é necessário. Ele atualiza conforme a vontade dele. E isso não é legal. Porque tem coisas que eu quero que ele guarde. Por isso que eu vou lá e peço para ele, tá? Como que você pode otimizar isso? Você pode otimizar isso com esse aplicativo que eu acabei de mostrar para você, que é o Obsidian. Isso aqui é um hack avançado, né? Que a gente usa o aplicativo em paralelo, em vez de só guardar nos arquivos textuais, a gente manda a memória lá para o Obsidian e aí eu ganho um banco de dados melhor, tá? Em grafo, com visualização, com link entre os arquivos. Então isso aqui é um nível 2 de memória. Tá? No treinamento nosso tem uma aula inteira que eu explico só como usar o Obsidian. E aí eu mostro para você que quiser ir mais profundo aí no estudo de cloud, você vai poder aprender isso daí, tá? Mas basicamente você pode linkar o seu memory com o Obsidian e ter um banco de dados em grafo de tudo que acontece no seu Cloud Code e ele vai aprendendo e vai construindo esse cérebro para você, tá? São memórias linkadas, você edita isso visualmente caso você queira e o seu cloud vai consumir isso de forma mais inteligente, beleza? Vamos avançar? Falamos então sobre o Cloud.md, falamos sobre o Memory, falamos um hack avançado aqui que é usar o Obsidian junto com o Memory, e agora a gente vai falar sobre as skills. Skills, turma, são superpoder. São habilidades que você vai dar para sua IA, para o seu agente. É como se você desse um manual de procedimentos para um funcionário, mas melhor do que isso, eu gosto de trazer essa analogia aqui, ó. Vamos lá. Imagina um funcionário. Funcionário 1, o Carlos. O funcionário 1, que é o Carlos, ele foi contratado para ser um financeiro da empresa. E o funcionário 2, que é a Ana, também foi contratado para ser o financeiro da empresa. Qual que é a diferença dos dois funcionários? O Carlos não sabe fazer um contas a pagar. Não sabe fazer um contas a receber. Não sabe gerar um DRE, não sabe gerar um DFC, não sabe fazer um balanço. Ou seja, o Carlos não sabe fazer nada. O que adianta ter um funcionário que não tem competência nenhuma? Cara, não adianta nada. Já a Ana sabe tudo. Ela consegue fazer tudo relacionado a financeiro. Qual que é a diferença desses dois funcionários? O funcionário que teoricamente é incompetente, não sabe fazer nada, e um funcionário que é top. A diferença no mundo das IAs é que o funcionário 1 não tem skills e o funcionário 2 tem várias skills. Ou seja, a skill é a habilidade, é a capacidade de um funcionário. Funcionário sem capacidade, funcionário sem habilidade não serve de nada. A mesma coisa acontece com o seu agente. Um agente sem capacidade, um agente sem habilidade não serve de nada. E melhor, um agente com uma skill, que é uma habilidade, só que essa habilidade não está conectada a uma ferramenta, também não serve de nada. Quando eu falo para você assim, olha, eu tenho um agente que entra no meu WhatsApp, consulta os grupos, vê as conversas e consegue me sugerir respostas, é porque esse agente tem a habilidade de entrar no WhatsApp. E essa habilidade está conectada à tool, a ferramenta do WhatsApp. Então são três coisas aí importantíssimas. Eu preciso de um agente, de uma skill e de uma tool. Anota isso. Fechou? Vamos avançar? Qual é a anatomia da skill? Dentro da tua pasta .cloud, você vai ter uma segunda pasta chamada skills. E ali dentro você vai colocar as suas skills. Então se eu abrir aqui a minha pasta de skills, você vai ver que eu tenho várias skills. Olha aqui, ó, eu tenho a skill de consultor, de copywriter, do Lightforms, do WhatsApp, do Zapify. Essa aqui de WhatsApp é a que eu mais uso, inclusive, tá, turma? É a que eu mais uso. Essa do copywriter também. Ela é um pouco mais simples, mas eu uso muito. Uma estrutura de uma skill simples é essa daqui que você está vendo, ó, uma pasta e o arquivo skill.md. E aqui está um exemplo da anatomia.
um arquivo textual, skill.md, isso aqui é obrigatório, não tem como negligenciar. E aí, se você quiser que essa skill realmente seja efetiva, você precisa conectar ela a ferramentas, como o WhatsApp, como o Meta, como o teu CRM, como, sei lá, teu sistema financeiro, eu não sei o que você quer conectar, mas se você quiser, de fato, fazer uma skill poderosa, ela tem que estar conectada a alguma ferramenta. Ficou claro isso para você até aqui? Sim ou não? Deixa eu abrir o chat aqui para você poder responder. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Pode mandar aí no chat, por favor. Tem a galera reagindo. Boa. Legal, turma. Vamos continuar aqui avançando. Faltando a pasta Cloud. Não entendi sobre onde ficam as pastas. No caso, o Cloud MD é a base, exatamente, Jonathan. A pasta .cloud fica na raiz do teu computador. Depois que você instalou, essa pasta é criada lá. Beleza? Deixa eu travar aqui de novo. Daqui a pouco eu volto e tiro mais dúvidas. Fechou, turma? Vamos lá. Então, a pasta skill, ela está dentro da tua pasta .cloud. Dentro da pasta skill, você tem que criar esse arquivo skill.md, é um arquivo textual, simples de ser criado. Como que você cria isso? Você vai abrir um bloco de notas, então, por exemplo, aqui no Mac tem esse Text Edit, e você pode clicar aqui em novo documento, e aí você pode renomear ele e botar lá skill.md. Simples assim. Aqui dentro você vai colocar as instruções da sua skill. As instruções da sua skill. JP, eu não sei fazer isso. Calma que você pode, eu vou te mostrar como que você pode pedir para o próprio Cloud criar suas próprias skills da forma correta. Mas você precisa entender o conceito, até para você pedir de uma forma assertiva, tá? Skill simples é só a pasta e o arquivo skill.md. Uma skill avançada é uma pasta com o nome da skill, é o arquivo skill.md e tem outra pasta chamada scripts. Tem uma estrutura melhor aqui de skills, que eu vou mostrar para você, mas basicamente, se a tua skill não tem os scripts, ela não consegue ter poder de execução. Então você precisa se atentar nisso. Toda skill que se preze, que de fato executa algo, ela tem um script ali por trás dos panos que a própria IA gera para você. Fica tranquilo que você não precisa ficar preocupado com isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui algumas skills na prática, eu vou te mostrar como que eu consulto as skills e você vai entender tudo, tá? Eu preciso só te explicar os fundamentos para depois avançar contigo, beleza? Olha só um exemplo de skill.md, né? Do seu arquivo de skill. Então lá está o nome da skill, está a descrição, quando ativar, o que você tem que fazer. Então, uma vez criada, você pode ativar essa skill ou você pode deixar que o Cloud ative essa skill sozinho. Ele vai entender ali que quando tiver que entrar no WhatsApp, ele vai executar essa skill. Então, por exemplo, ó, vamos usar aqui a minha skill, o meu agente aqui, ó, do WhatsApp. Eu vou perguntar aqui, ó, quais skills você tem? Olha que legal aqui, turma. Esse agente de WhatsApp eu vou liberar para você como presente, tá? Se você ficar comigo até o final. Olha aí, ó, listar skills do agente de WhatsApp. Vai listar tudo que tem aqui de habilidades, né, de capacidades. Uma vez que o agente não tem skill, é como um funcionário sem capacidade, é como um funcionário sem habilidade. JP, eu quero aprender mais sobre Cloud Code. Cara, daqui a pouquinho eu vou liberar uma oferta irresistível para você entrar para o nosso treinamento, nosso novo treinamento de Cloud Code. Você sair do básico e ir para a construção de agentes, construção de sistemas, para você voar aí, dominando o cloud, beleza? Olha aqui, ó, turma, ó. Resumo do que o agente me devolveu. Ó. Ele pode fazer triagem, ele pode enviar copy, ele pode fazer estruturação de memória, ele pode... Ó, tem mais de 40 comandos dentro do seu arquivo. Então ele tem várias funções. Ele pode ver mensagem não lida, ele pode enviar mensagem, ele pode ver grupo, ele pode ver contato, ele pode procurar, ele pode ver anexos, ele pode ver os status de conversa. Então esse agente aqui,
ele tem várias coisas que ele pode construir. Ou seja, ele tem várias skills. Então ele tem um arquivo de skill bem estruturado. Vamos dar o exemplo aqui, ó, do nosso agente de WhatsApp. Olha aqui, ó, o nosso skill.md. Olha aí que legal, ó. Esse arquivo aqui foi um arquivo que a própria IA gerou para mim. Eu não precisei escrever nada disso aqui, mas é legal você entender onde a IA criou, por que ela criou, até para você revisar, para saber se essa skill está de acordo com aquilo que você precisa. Não fique só pedindo para a IA fazer as coisas, porque você vai ficar dando volta em círculos se você não souber o que você está pedindo, beleza? Então tem o skill.md. Vamos lá, os agentes. Os agentes são como seus funcionários, tá? Então, a quarta peça aí da nossa explicação é a peça mais poderosa, porque o agente é quando você junta tudo. É quando você tem um funcionário que tem a memória, que tem um contexto, que tem personalidade, instrução, tom de fala, enfim, tem todos esses requisitos e você dá para ele ferramentas poderosas que são as skills. Então, quando você constrói um agente, entrega a skill e tem uma boa memória estruturada, cara, você tem algo muito poderoso na tua mão. Então, o agente é quando você junta tudo e deixa a IA trabalhar sozinha. Ela vai definir a tarefa, ela vai definir tarefa, ela vai definir contexto e ela vai executar de ponta a ponta sem que você tenha que ficar instruindo a cada detalhe. Eu tenho agentes hoje aqui na operação que resolve código, que faz post, que faz consulta de grupos de WhatsApp, que faz relatório financeiro, que faz follow-up de venda, que gera proposta, que monta conteúdo, que monta planejamento estratégico, enfim. Cada agente desse faz alguma coisa. E cada agente é um arquivo textual. Se você quiser criar um agente agora, é muito simples. É só você abrir um arquivo de texto. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir o meu VS Code. Vou abrir a pastinha .cloud no meu VS Code. Vou fechar aqui o meu agente, ó. Olha quantos agentes eu tenho aqui, ó, desse lado. Esse aqui tudo é um arquivo, é um funcionário. Beleza? Então, vou criar mais um funcionário aqui dentro. O que eu faço? Novo arquivo. E vou colocar aqui, por exemplo, ó, carlinhos.md. Eu sempre dou esse exemplo, inclusive já até tem ele aqui. Vou dar o exemplo da Ana, então. Vamos lá. ana.md. E aqui eu posso usar a própria IA para poder escrever o arquivo da Ana. Tá vendo que está aqui selecionado? Eu posso pedir ajuda dela, olha. Preciso criar um agente que se chama Ana. Ela será minha funcionária do financeiro. Ela vai fazer DRE e DFC. Apenas, tá? Vou deixar essas duas habilidades aqui. Me ajude a criar o agente e também me ajude a criar as skills desse agente. Vou precisar conectar ao, por exemplo, Conta Azul, que é o sistema financeiro, tá? Essa será a tool da skill. Então eu vou pedir para a própria IA me ajudar a criar o agente, criar a skill e fazer a conexão com o Conta Azul, por exemplo. Isso aqui é muito poderoso. Só que você tem que entender o seguinte, cada agente que você cria é um arquivo de texto. Olha só, vou abrir aqui um agente, ó, o Carlinhos. Esse aqui é o Carlinhos, ó. Peraí, ó, você vai monitorar meu WhatsApp. Você até gerou um arquivo aqui bem estranho aqui, mas esse aqui é o Carlinhos. Vou deletar ele que tá meio zoado, isso aqui não tá legal não. Vou mostrar um outro agente aqui pra você, ó. O agente de WhatsApp. Tá aqui, ó, pronto. Agente inteligente de WhatsApp. Comunicação completa com memória de contexto, adaptação de tom e usando o copywriter Ogilvy integrado. Use para qualquer tarefa de WhatsApp, mensagem, contatos, grupos, leads, CRM, envio, verificar mensagem não lida, formular texto, comunicação via WhatsApp. Então, você é um agente inteligente de comunicação. Você é o operador do WhatsApp do JP, que é CEO da Brave. Você não é um wrapper de API. Você é um assessor de comunicação que entende contexto, relacionamento e time. Seu trabalho: garantir que toda a comunicação via WhatsApp seja inteligente, contextual e eficaz. Você sabe com quem está falando, qual é o histórico e como falar com cada pessoa. Olha que legal, turma. É um arquivo de texto, só tem instrução aqui. Só que esse arquivo de texto eu posso dar outras instruções. Olha, consulte a skill X, consulte a skill Y, consulte a memória X, consulte a memória Y. Eu posso ir instruindo o meu agente na medida que eu vou avançando com ele, tá? Isso aqui é muito poderoso, turma. Muito poderoso mesmo.
Vamos lá, olha aqui que ele me respondeu. Ó. Antes de criar os arquivos, precisa alinhar 3 pontos. A estrutura que proponho é essa. Ó. Agentes, ana.md, skills, conta azul. E aí ele montou aqui a estrutura. E aí ele está me perguntando, tá certo isso daqui? Vamos lá, perguntas. Credenciais do conta azul, escopo da Ana, nível de autonomia. Olha aqui, ó. Para quem fica com medo da IA, a gente só dá autonomia. A IA só pode fazer aquilo que a gente dá autonomia. Então, credenciais conta azul, eu vou falar o seguinte, ó. Credenciais, depois eu pego, tá? Escopo da Ana, apenas DRE e DFC. Mas quero que ela atue no nível sênior. Ou seja, que ela me entregue. Ou seja, que ela me entregue um DRE/DFC completo e com uma visão estratégica dos relatórios. E nível 3, nível de autonomia, ela pode executar. Vamos lá, nível de autonomia total. Vamos dar total autonomia para a Ana. O que você está fazendo aqui agora, ou melhor dizendo, o que você está vendo aqui agora ao vivo, é a construção de um agente. Eu estou usando a própria IA para construir um agente. E eu estou construindo também skills estruturadas e também estou conectando essas skills a uma tool, a uma ferramenta, que é o Conta Azul. Só para fortalecer aqui, você vai ter um agente, que é igual a um funcionário. Você vai ter uma skill, que é igual a uma habilidade. E você vai ter uma tool, que é igual a uma ferramenta. Não esqueça esses 3 tópicos aqui. Guarda isso na sua memória, anota isso aí você com o seu cloud, para que toda vez que você queira construir algo, você vai construir da forma correta. Combinado? Dá um ok no chat aí quem entendeu, enquanto a nossa IA está pensando aqui. Deixa eu liberar o chat aqui para vocês. Pode comentar aí. Boa. Turma, conteúdo nível imersão paga, tá? Isso aqui é alto nível. Pouquíssimas pessoas vão falar para você sobre a pasta.cloud, sobre skills, sobre memória, sobre juntar tudo isso. Assim, se você não achou alguma coisa ainda, uma pasta.cloud, se você teve alguma dificuldade, calma, mas você já entendeu o conceito. Depois que você achar a pasta, depois que você conseguir instalar e achar a pasta, vai ficar muito mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui um pouco das perguntas. Marcos Paulo, parabéns, está muito claro. Valeu, meu irmão. Cris, você sempre arrebentando. Tamo junto, Cris. Como faço para salvar minhas informações no cloud? Depende da forma, tá? Você pode instalar isso. Você pode salvar no memory ou você pode fazer um memory mais avançado, que é usar o Obsidian, tá? Posso fazer tudo isso na plataforma do Cloud Code no Cloud Desktop? Pode, mas eu não recomendo, Enster. Eu recomendo que você use o terminal ou o VS Code. Terminal para tarefas do dia a dia e VS Code para construção de aplicativos. O chat ali, o aplicativo do próprio cloud, ele vai te deixar mais lento as coisas, ele vai te deixar mais limitado e não vai te dar tanto poder quanto direto no terminal. Fechou? Então vou fechar aqui o chat mais um pouquinho. Só um minuto para a gente poder seguir aqui com a nossa explicação. Depois eu tiro mais dúvidas, tá? Christian Soares, eu vou poder assistir essa aula depois? Não, não tem replay. Essa aula fica aqui e agora. Então preste atenção em cada detalhe até o final. E se você ficar comigo até o final, tem um presente para você, tá, meu irmão? Vamos olhar aqui o que a nossa IA construiu. Estou liberando acesso para ela. Ela está construindo aqui o meu agente. Daqui a pouco vai ter um monte de informação de texto aqui escrito. E depois ela tá construindo aqui também, já escreveu, Ana, analista financeira sênior, entrega DRE e DFC completo, com visão estratégica, análise de margem, tendência, alerta e plano de ação. Conecta ao Conta Azul, via skill Conta Azul, use quando o JP pedir DRE e DFC, fechamento, análise financeira, visão de caixa, margem ou saúde financeira da empresa. Você é Ana, analista financeira sênior, até escreveu aqui de maneira muito informal, né? Vou pedir para ele revisar isso. Você escreveu de uma maneira
muito informal. Faça as correções ortográficas, pontuações e escrita. Deixa ele melhorar isso aqui para mim, tá? Agora vamos ver aqui a skill que ele criou. Olha, na pastinha Skills, ele criou a skill Conta Azul. Olha que legal. A pastinha Referência, a pastinha Scripts. A pastinha Scripts é a pasta que vai conectar de fato com o Conta Azul. A pasta Referência é a pasta de instrução para a IA ler o que ela tem que fazer de conexão. O arquivo config são as credenciais do Conta Azul. Olha aqui, ó. Eu vou entrar lá no meu Conta Azul e vou pegar as minhas credenciais. Por isso que a IA, mais uma vez, não tem poder de fazer nada sem a tua autorização. Combinado? Deixa eu beber mais uma água aqui. Turma, lembrando, hoje eu vou liberar a oferta especial de lançamento do nosso novo treinamento de cloud. Como dominar o cloud. Do básico, JP, não sei nada, tô perdido aqui com a tua aula. Calma, não fica assustado. Se você quer dominar o cloud, quer sair do nível básico, quer ir de forma mais profunda, hoje tem uma condição muito boa para você. Muito boa mesmo. Condição de lançamento, com bônus, com desconto, cara, com facilidade de pagamento. Não tem desculpa para você não dominar o cloud de forma profunda. Não é de forma básica, é de forma profunda. E você até consegue aprender tudo isso sozinho, mas vai levar muito mais tempo. Se você assistir as aulas ali objetivas de 5 a 10 minutinhos, se você pegar os materiais que eu vou te dar, cara, a sua evolução vai ser muito mais rápida. Muito mais rápido. Então você não vai precisar ficar batendo cabeça, você não vai precisar ficar mais procurando um monte de vídeo do YouTube, você não vai precisar ficar dando um monte de prompt perdido, sem saber se está certo ou não. Agora você vai ser mentorado por mim e pelo meu time, porque a gente vai te ensinar na prática como dominar o Cloud Code. Fechou? Daqui a pouquinho, no final dessa aula, eu vou liberar essa oferta para você. Ele está aqui escrevendo ainda o nosso agente, tá? Depois que ele terminar de escrever o nosso agente, no próprio terminal, eu vou conseguir encontrar o meu agente Ana. Então eu vou iniciar o Cloud aqui, ó. Quando ele terminar, acho que eu já consigo, ó. @Ana. Olha só que legal, turma. Eu já consigo ver aqui a Ana aqui, ó. Analista financeira sênior, ó. Se eu der um Enter, ele vai carregar o agente. Deixa ele carregar aqui o agente, ó. Olha que legal isso aqui, turma. A gente acabou de construir um agente sem escrever nenhuma linha de código. A gente só pediu que a gente queria um funcionário perfeito de financeiro para fazer DRE e DFC. Então, ó, a Ana se apresentou e está aguardando sua escolha. Sumário rápido do mês. DRE, DFC, fechamento mensal completo, análise pontual, saúde financeira. Me diz por onde começar que eu continuo com ela. Então, ele já encontrou meu agente. Olha que incrível isso aqui, turma. Em poucos minutos, e ainda está escrevendo lá a nossa skill, ó, mas em poucos minutos a gente conseguiu montar um agente financeiro que está conectado ao Conta Azul e que de fato agora pode operar dentro do Conta Azul. Pode consultar as coisas, pode criar as coisas, pode lançar as coisas. E isso vale também para qualquer outra ferramenta. Então, JP, eu quero conectar com o meu WhatsApp. Então, Tools, WhatsApp, CRM, você pode ter aí sistema financeiro, né, Conta Azul, o Asas. Você pode conectar isso aí, por exemplo, com alguma plataforma digital, você pode conectar isso com o Instagram, você pode conectar isso com o que você quiser. Com o que você quiser. Hoje em dia, a tendência é que todas as ferramentas elas te entreguem, né, essa ponte, essa conexão com o cloud. Na minha opinião, nenhuma ferramenta vai se sustentar se ela não tiver um MCP do cloud para você operar via cloud. Por exemplo, a gente tem o Hub aqui dentro, ó. O Hub é a nossa ferramenta de gestão de processos e tarefas. Se a gente entrar aqui no pipeline, ó, você vai ver o seguinte, olha isso aqui que legal. Essa tarefa aqui foi criada pelo próprio Hub, beleza? E ele mesmo, ó, mudou os status, ele mesmo comentou, ele mesmo revisou, ele mesmo fez levantamento técnico. Olha isso aqui. Se você vê aqui quem está operando, ó, é o Cloud. O Cloud desenvolveu essa ferramenta aqui e o Cloud opera a ferramenta. Então, ele consegue operar porque tem o MCP da ferramenta. Por esse motivo, ele consegue operar. Se não tivesse esse MCP, eu não conseguiria operar o Hub via terminal. Então, eu venho aqui normalmente, ó, abro aqui, ó, o meu terminal e eu aciono o meu agente do Hub. Ó.
Vou acionar o meu agente, que foi construído igual eu construí a Ana aqui para você ao vivo, tá? Está carregando o meu agente. Ó. O que você quer fazer no Hub? Criar, buscar uma task, consulta financeira, pipeline, CRM, enfim. Eu quero... Vou pedir aqui ó, o seguinte. Quero atualizar as datas dessa task. Vamos ver se ele vai conseguir atualizar aí minhas datas. Enquanto isso, eu vou autorizar aqui para terminar a nossa Ana. Olha aqui como é que está ficando a Ana. Antes de qualquer análise, execute a skill do conta azul e também o DRE Mapping e o DFC Mapping. Olha aqui que legal, ó. Vamos ver aqui, ó, tudo criado. Agente Ana, persona sênior, autonomia total, entrega de DRE e DFC com leitura estratégica, alertas e plano de ação. Ela tem a skill conta azul e o próximo passo, quando você tiver as credenciais, é colocar as minhas credenciais, preencher no meu arquivo de configuração e chamar a Ana para poder executar o meu DRE do mês passado. Olha que incrível isso aqui, turma. Nesse caso aqui, o nosso agente está pronto. A nossa Ana está pronta. Olha aqui, turma. Eu só preciso entrar no Conta Azul agora e pegar o meu token, e pegar a minha chave de API e dar para a Ana aqui para ela poder conseguir operar. No caso, nesse exemplo, eu estou dando um exemplo do Conta Azul. Se o seu software financeiro for o OMIE, for o ASA, for qualquer outro, tranquilo também. Fechou? Tranquilo também. Você pode conectar com qualquer ferramenta que tenha API. Beleza? Até aqui, você entendeu? Deixa eu liberar o chat aqui, por favor. Me dá aí um feedback se você entendeu. E aí eu vou liberar daqui a pouquinho, mais para o final, para você tirar a tua dúvida. Aí você pode perguntar o que você quiser para tirar a tua dúvida aí sobre cloud, cloud code, agentes, skills, etc. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente poder respeitar aí o nosso roteiro e ensinar tudo aquilo que está previsto. Gabi Ribeiro, estou adorando a aula. Qual a diferença do Coworking e do Cloud Code? O Cloud Code, Gabi, ele vai te entregar muito mais poder de construção de aplicativos, sistemas, automações, enquanto o Coworking, ele até consegue fazer algumas coisas, mas você sempre vai ficar limitado dentro daquele aplicativo do cloud. E aí você vai ver outras pessoas construindo coisas incríveis que não são construídas dentro do Coworking. Na minha opinião, para você usar o cloud, né, da melhor forma possível, seria dentro do terminal. Porque ele está basicamente ligado direto na sua máquina. Ele não está dependendo de um aplicativo. Beleza? Show de bola. Deixa eu fechar aqui. Daqui a pouco eu respondo mais dúvidas. JP Tamires Fernandes. JP, Mac Air dá conta do code para construir sistema? Com certeza. Tem gente aqui na empresa construindo num Windows bem ruinzinho, assim, tipo um i3, sabe? Só para você ter ideia. Então dá para você voar aí com o teu Mac sem dúvida nenhuma, tá, Tamires? Vai para cima, com o conhecimento certo você consegue. Lembrando, para você construir coisas, agentes, skills, sistemas, você só precisa ter a instrução certa. Se você pegar a oferta que eu tenho hoje aqui de lançamento, você vai ter a instrução certa. Você vai ter os meus prompts, você vai ter os meus agentes, você vai ter as minhas skills. Só para te dar um insight aqui, tá? Para você construir um aplicativo, para você construir um sistema com boas práticas, você precisa de uma base de conhecimento. Ontem, o Davi Braga, filho do João Kepler, né, ele me mandou uma mensagem falando assim: JP, você consegue me mandar a sua base de conhecimento? Porque eu quero desenvolver um sistema aqui, eu quero as boas práticas que você recomenda. Aí eu fui e mandei para ele meu arquivo de base de conhecimento, meu arquivo de boas práticas. O que diferencia você leigo do Davi, que também é leigo, mas tem a base de conhecimento? Ele vai iniciar um aplicativo, um sistema, de uma forma muito mais assertiva, já se prevenindo de problemas que uma pessoa leiga teria se construísse sem orientação. Então, se você tiver a oportunidade hoje de entrar para o nosso treinamento, cara, não pensa duas vezes que o preço está irresistível e a entrega também. Fechou? Vamos lá, vamos avançar. Eu tenho um framework aqui que é FPCL. Presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é muito simples para você entender. Esse framework central é um modelo de pensamento. Primeiro, você vai falar de forma humanizada. Grave isso aí, tá? Presta atenção. Você vai falar de forma humanizada. Ô, cara, ô fulano, poxa, não faz isso, ou faz aquilo, ou preciso de algo. Preciso criar um agente financeiro que faz isso, que faz aquilo, de forma humanizada. Primeiro tópico, fale com a IA.
do seu jeito, com as suas gírias, do seu método, da forma como você bem se comunica hoje. Não precisa se transformar num robô para se comunicar com a IA. Até porque ela é muito inteligente para entender tudo aquilo que você digita. Segundo tópico, planejamento. Antes de criar, me mostra o plano. Por exemplo, eu criei a Ana aqui com vocês. E eu não segui esse framework, eu fiz só um exemplo rápido. Se eu fosse seguir esse framework, eu teria que pedir de forma humanizada e depois eu teria que pedir um planejamento do agente, um planejamento da skill, para que a gente possa ter um resultado melhor. Então o certo seria o seguinte: olha, preciso criar um funcionário barra agente, Ana, que vai ser o meu financeiro. Mas, antes de criar, me ajude a planejar. Monte o planejamento. Ou até mesmo, você pode ativar o modo Plan Mode, modo de planejamento. Porque antes de sair escrevendo, o Cloud, vai te ajudar a planejar. A chance de você ter um resultado 10 vezes melhor, economizar 10 vezes mais tokens, economizar o teu plano, é muito maior. Preste atenção nisso. Você entendeu? Dá um joinha aí no chat aí, por favor. Então, ok. Então, primeiro, fale de forma humanizada, planeje. E, por último, você vai confrontar a IA. O que é confrontar a IA, JP? Vamos lá. Confrontar a IA é quando você fala para ela o seguinte: olha, esse plano que você me entregou tá legal, mas eu acho que a gente pode ir de uma forma mais profunda. Eu acho que faltou coisas aí. Eu acho que você foi preguiçoso, eu acho que você foi superficial. Você pode melhorar o plano para mim? Quando você confronta a IA, você vai ficar assustado, tá? Mas ela vai te entregar. Ela vai te entregar um resultado 10 vezes melhor. Isso aqui é um método que eu ensino para todos os meus alunos do mentorados. Nunca execute direto. Sempre fale, planeje e confronte. E só depois libera para execução. Só depois de confrontar a IA que você vai liberar para execução. Isso vale para tu criar um agente, uma skill, um sistema, qualquer coisa. Isso é forma de pensamento, turma. Isso é forma como você usa a IA. Então você vai falar de forma humanizada, você vai planejar, vai confrontar e depois você vai liberar. Isso aqui eu ensino de forma mais detalhada também no nosso treinamento, dominando o Cloud Code. E eu espero que você seja o meu aluno daqui para frente. Eu espero de fato poder te mentorar nessa jornada de aprendizado ou de aplicação de IA no seu mundo, no seu universo, tá? Conta comigo, conta com a minha entrega e com a entrega do meu time, que é uma entrega séria e profissional. Vamos embora. Mão na massa a gente já acabou de fazer, que é a construção do nosso agente, da nossa skill. E a gente vai construir, A gente construiu aqui, na verdade, uma skill, a gente construiu um agente e agora a gente vai só ver aqui o que de fato ele me entregou. Vamos revisar aqui tudo que a IA me entregou para a gente poder recapitular, beleza? Vamos lá, deixa eu fechar aqui essa resposta da IA e vamos entender o que a IA criou aqui para a gente. Primeiro arquivo que ela criou foi o nosso ana.md, que é o nosso arquivo textual, beleza? Show de bola. Quais foram os outros arquivos que ela criou? Olha aqui, ela criou a skill conta azul, porque nesse caso, nesse exemplo, a gente falou para ela que a tool, que a ferramenta que a Ana consome é a ferramenta do conta azul. Se você usasse outra ferramenta, poderia ser outra ferramenta, tá? E aí dentro da skill conta azul, ele criou aqui, todo o script, script conta azul. Olha aqui que legal, Conta azul CLI, é um helper para skill conta azul. Fornece autenticação, enfim, tem um monte de código aqui que eu não estou entendendo nada disso daqui, mas eu sei que é esse código que vai, de fato, executar as coisas dentro do conta azul. Beleza? Isso aqui você precisa entender. Isso aqui você precisa entender. Então vamos recapitular o que você acabou de construir. O que eu acabei de construir, o que você vai construir aí também, você pode construir junto comigo, se você quiser aí do seu lado, tá? A gente construiu uma pessoa, um funcionário, para o financeiro. Esse funcionário poderia ser para o marketing. Esse funcionário poderia ser para vendas. Você poderia construir um batalhão de agentes. Você poderia ter aqui 100 agentes, cada um com uma capacidade, cada um com uma skill, cada um com uma habilidade.
E o que eu quero que você faça, né, como exercício, é que você construa os seus agentes. Então, se você quer, eu quero fazer um agente para fazer post em rede social. Vamos fazer o seguinte, me conta aqui, qual agente, qual funcionário você vai criar? Comenta aí no chat aí, por favor. Qual agente, qual funcionário você vai criar, seguindo esse framework que eu te apresentei aqui? Você vai construir um analista financeiro? Você vai construir um analista de vendas? Você vai construir o quê? Agora que você sabe construir agentes. Olha lá, vou construir um agente para rede social, para criar carrossel. Ó, Kleber, eu vou construir uma análise de CRM, um financeiro, uma análise de CRM também. Criar post nas redes sociais. Ó, criar post é uma capacidade, é uma skill. Não é o agente em si. Você pode criar um agente que tem a skill de criação de post. E você pode criar uma outra skill que é o ato de postar. Ao Pedro, ler e interpretar exames médicos. Pô, que bacana. Gestor de RH faria sentido? Faria muito sentido, Christian. Inclusive, nós temos aqui um sistema de ATS que nós desenvolvemos para a Brave, que é um sistema que a gente fez com IA e que tem uma IA para nos ajudar no recrutamento e seleção, para nos ajudar na entrevista, na tomada de decisão. Então faz muito sentido, cara. Analista de projeto sênior. Magno, a gente usa aqui dentro do Hub. Você vai ver aqui, ó. Nós temos vários projetos. Aqui, ó, todos os projetos. Nós temos vários projetos aqui, ó, em que a gente precisa de análise. Beleza? A gente precisa de análise. Então a gente tem sim um agente gestor de projeto. Isso aqui é muito bom, muito funcional, tá? Recomendo demais. Desenvolvi um sistema de ATS também, animal, boa. Todos os teus projetos ficam dentro da mesma pasta .cloud para preservar o contexto? Daqui a pouco eu tiro dúvida. Me fala aí, ó, qual agente você quer construir? Ideias para agência de viagem. No caso do WhatsApp, ele responde direto pelo computador? Ele responde direto no teu WhatsApp. Vou construir um gerente de tráfego multifuncional, que irá me atualizar das novidades das plataformas e também gerenciar campanhas dos meus clientes. Ele vai ser gestor de 2 outros agentes, um de copy e um de designer. Aí, Kaique, você vai ter que construir não só os seus agentes, mas você vai ter que construir um agente principal que vai ser o orquestrador. Isso é importante você saber disso, tá? Vou fechar o chat aqui mais uma vez, daqui a pouco a gente conversa de novo, turma. Vambora. Que site é esse Hub? Hub, Pedrão, é um aplicativo que a gente desenvolveu aqui para substituir o ClickUp. Então a gente desenvolveu, ó, uma ferramenta inteira de gestão de processos e projetos que a gente opera 100% via cloud. E aí eu lanço o projeto, eu atualizo o projeto, eu comento aqui, o cloud opera isso aqui tudinho sozinho, ó. Por exemplo, isso aqui é um exemplo do cloud operando, ó. Ele montou a descrição da tarefa, ele lançou a tarefa, ele se atribuiu como responsável, ele trocou status, enfim. Ele fez aqui todo o rolê que uma equipe inteira precisaria fazer, né? E ele, quando tá ativo esse agente, ele fica arrastando os cards aqui para um lado e para o outro, ele bota em revisão, ele volta, ele altera status, ele altera tudo. Então essa ferramenta Hub está conectado com o meu cloud, beleza? É isso aqui que ela faz. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E eu quero que você entenda o seguinte, olha o que você acabou de construir, olha o que você acabou de aprender para você conseguir construir. Em poucos minutos, em poucas horas aqui que a gente está aqui ensinando, você já sabe construir um agente, você já sabe construir uma skill, você já sabe qual é a pasta certa para guardar isso, você já sabe os 4 pilares, que é a memória, Cloud MD, a pasta skills e a pasta agentes. Talvez muitos entraram aqui hoje sem saber nada, assustados, nossa, mas eu não sei programar. Outros entraram aqui achando que IA era só um hype, que não tinha poder de execução. E eu não dei nem 50% dos exemplos práticos que eu poderia dar aqui, porque senão eu precisaria de mais horas. E quem de fato quer ir de forma mais profunda, tem que estar dentro do nosso treinamento. Outras pessoas achavam que só conseguiriam criar ou fazer coisas se aprendesse programação, código. Nada disso, código é coisa do passado, na minha opinião. Agora você tem conhecimento para construir um agente, para colocar ele para funcionar. Você criou, sem escrever nenhuma linha de código. Só seguindo passo a passo. Falou de forma humanizada, planejou, confrontou o planejamento e liberou para execução. O que você fez hoje? O que você aprendeu a fazer hoje? Você aprendeu a construir um agente de IA que funciona diretamente no seu computador. Você aprendeu a construir uma skill. Você aprendeu a conectar essa skill numa tool. E você fez tudo isso em menos de 1 hora. Não levou nem minutos aqui para a gente poder construir. Sem escrever nenhuma linha de código. Se você quiser vender isso
você não vai vender por menos de 15, 20 mil reais. Escuta o que eu estou te falando. Vender agentes de IA, vender sistemas, mesmo que feito com vibe coding, você pode vender isso de forma muito cara. João, eu não quero vender sistema. Eu não quero vender sistema. Eu quero fazer sistema para minha própria empresa para reduzir custo. Beleza, você pode fazer isso. Foi inclusive o que eu comecei a fazer. Só que hoje, além de fazer sistema para reduzir meu custo, eu vendo sistema para terceiros. Já vendi aplicativo aqui que eu fiz em 3 horas por 50 mil reais. Hoje a gente fechou um contrato aqui, 10 mil reais de entrada e várias parcelas de 2 mil para desenvolver agentes de IA, que vai ler documentos e vai encontrar erros e que vai fazer melhoria nos documentos de um baita escritório de advocacia. Ou seja, tem um mercado gigantesco aí na tua porta, na tua frente, que você talvez não esteja nem pensando nisso. Além de otimizar a tua operação, eu recomendo que você coloque IA no meio dos teus produtos. Semana retrasada eu estava conversando com um mentorado meu, eu falei para ele, cara, você fala para clínica de estética, né, para profissionais da ROF, por que você ainda não trouxe IA para dentro do seu produto? Ah, mas não sei e tal. Não, cara, não é não sei, é tem que fazer, porque o mundo está indo para esse sentido, para esse caminho. Se a tua empresa não se adaptar, você vai ficar para trás, beleza? Então, isso aqui tem que ser valorizado. Se você for vender isso, cara, venda por um alto valor. Agora eu preciso ser sincero com você e eu vou te apresentar a nossa oferta de lançamento, se você quiser ir mais a fundo com o cloud, tá? E se você ficar comigo até o final, além da oferta, que é um baita presente, eu também vou liberar um presente para você aqui, que é o agente que a gente construiu aqui, a Ana, e vou liberar também um agente de WhatsApp para você. Combinado? Então presta muita atenção, porque se você quer aprender mais sobre Cloud Code, dominar a memória, usar o Obsidian, construir agentes, construir skills, construir sistemas, cara, esse treinamento vai mudar teu jogo. Eu não tenho dúvida. Presta muita atenção aqui, tá? O que eu te ensinei aqui hoje não é nem 5% do que o Cloud pode fazer. O Cloud pode ir muito mais além se você tiver o conhecimento certo. Agora presta atenção que eu preciso ser muito honesto contigo. O que você viu aqui nessas horas é um agente. Existem dezenas de agentes, existem dezenas de bons insights que eu posso te dar para você orquestrar a gente, para você construir skills, para você construir MCP, para você... Cara, você nem viu o MCP aqui. Você nem viu subagentes aqui. Você nem entendeu como que você pode tirar isso da sua máquina e colocar isso online e deixar o teu agente 24 horas por dia rodando. Assim, tem muitas coisas mais profundas que você pode aprender se você tiver o direcionamento correto, se você estiver dentro do nosso treinamento. E aí, sozinho, você vai conseguir fazer algumas coisas. Se você começar agora do zero, você vai aprender, mas você vai bater cabeça, você vai demorar meses. Se você tiver direcionamento, você vai aprender mais rápido. Sozinho você vai levar meses. Você vai bater cabeça com entender o básico, entender a arquitetura dos agentes, entender MCP, integrações, deploy, estruturar agentes, tudo isso do jeito certo, como que você pode construir produto, vender isso. Cada mês que passa, teu concorrente fica na tua frente. Agora, se você tiver o meu acompanhamento, se você tiver acesso às aulas que já estão gravadas, mais de 30 aulas gravadas para você, você vai dominar o Cloud Code num piscar de olhos, no estalar de dedos. Fechou? O que levaria meses ou anos, vai levar poucas semanas. E se você for bem dedicado, você vai assistir todas as aulas em menos de 3 dias, 4 dias. E você já vai conseguir operar e gerar resultado para você, tá? Se você começar sozinho, você vai levar meses. Se você tiver um direcionamento, você vai acelerar de uma forma muito rápida. Então, ou você bate cabeça, ou você acelera. Eu peguei todo esse tempo que você levaria para poder estudar sobre cloud, sobre IA, e todo esse tempo, esses anos que eu estou estudando sobre IA, que eu não comecei ontem, eu não comecei esse mês, eu não comecei mês passado, já tem mais de 4 anos que eu venho aplicando IA dentro da minha empresa, e eu passei por toda a transição da IA, né, do ChatGPT burro ali, programando e construindo coisas, até do próprio cloud, né, Sonnet, depois o Opus, enfim, até chegar no estágio que a gente está hoje. Então eu não comecei ontem a fazer coisas com IA, a gente já aplica isso internamente há muitos anos, e eu condensei todo esse meu conhecimento, que você levaria meses ou anos para aprender, em poucas aulas e aulas objetivas. Presta atenção nisso aí, tá? São várias aulas para você poder dominar de fato o Cloud Code. Então são mais de 37 aulas e um ano inteiro de acesso. Esse é o treinamento que eu queria ter feito há alguns anos atrás, quando eu achava que eu entendia sobre IA.
Só que eu não sabia nada de LLM, eu não sabia nada sobre RAG, sobre memória, sobre contexto, sobre estrutura de prompt, sobre skill, eu não sabia nada disso. Então, há bons anos atrás, eu gostaria de ter acesso a esse treinamento aqui. E para mim, o treinamento está muito completo. Beleza? Se você quer de fato dominar Cloud Code no Brasil, eu arrisco a dizer que não tem um treinamento mais completo que esse aqui. Por quê? Porque além de dar a minha visão profissional, eu te dou o conhecimento para você aplicar na tua empresa e também te dou uma visão técnica. Se você não sabe, eu tenho base de programação. Há vários anos atrás, eu já vinha programando na mão, na unha, sem IA. E aí depois que veio a IA, a gente voou ainda assim, tá? Muito mais. JP, mas eu preciso saber programação? Não, não precisa. Mas o que eu quero te dizer é que se você for instruído por uma pessoa que tem embasamento técnico, que no caso sou eu, a tua curva de aprendizado vai ser maior, a tua chance de assertividade vai ser muito maior do que um cara que está te ensinando IA aí só porque ele aprendeu a fazer algumas coisas bacanas, mas ele não tem o embasamento técnico por trás para poder te explicar. Tem muita gente que vai sair daqui e vai falar, eu quero construir uma aplicação, aí vai ver lá o Supabase e vai colocar o Supabase. Mal sabe que o Supabase é uma merda. JP, por que o Supabase é uma merda? Porque tem vários bugs e tem várias falhas de segurança. Então, se você for instruído por uma pessoa que entende do que está falando, você vai voar muito rápido com o cloud, beleza? São 37 aulas objetivas, cada aula tem duração de 10 a 20 minutos no máximo, sem enrolação, tudo prático, tela do computador. Cada aula vai resolver uma coisa, vai entregar um resultado específico e são blocos sequenciais para você ter um agente rodando, para você ter skills funcionais, para você ter sistemas funcionais, beleza? Então a gente separou aqui em alguns blocos, presta atenção, bloco 1, fundamentos. O que é o Cloud Code? Por que ele muda o teu jogo? Como que você instala o Cloud Code? Como que você domina a pasta .cloud? Como que você configura o teu cloud.md da forma correta? Como que você configura o teu memory? Como que você otimiza a sua memória com o Obsidian? Como que você domina esse framework que eu mostrei para você hoje, que é o FPCL, que é como que você conversa com a IA da forma correta. E aí você vai dominar os fundamentos. Depois disso, você vai dominar a estrutura de prompt e contexto. E aí, nessa parte aqui, meu amigo, a gente vai falar sobre a estrutura inicial de um prompt, como estruturar pedidos mais complexos, como usar o modo plan, o modo ultra plan, como gerenciar o seu contexto em sessões mais longas, né? Às vezes você está conversando muito tempo com a IA e você precisa guardar de uma certa forma aquilo que foi falado para você não perder. Como que você gerencia esse contexto? Como que você faz configurações avançadas? Quais são as minhas estratégias para economizar token? Tudo mastigado para você. Aqui você vai aprender a falar com o cloud. E falar de um jeito que ele vai te entregar 10 vezes um resultado melhor. Esse bloco 2 aqui, essa parte do treinamento, é o que separa o amador do profissional. É o que separa quem usa o cloud da forma correta e quem usa o cloud de uma forma básica. Então você vai usar o cloud da forma correta, de uma forma assim, avançada. Mesmo que hoje você não entenda nada. Mesmo que hoje você seja um completo leigo. Fechou? Mesmo que hoje você tenha muitas dúvidas. No bloco 3, a gente vai falar sobre agentes autônomos, a gente vai criar agentes, a gente vai criar múltiplas skills, não só uma skill, a gente vai criar o agente orquestrador, que foi o que eu falei para o Kaique, a gente vai melhorar e a gente vai compartilhar os nossos agentes. No bloco 4, a gente vai fazer todo o detalhamento das skills, como que você constrói as suas skills, como que você usa os gatilhos certos, como que você publica isso, como que você reutiliza isso em diversos projetos. Enfim, esse bloco aqui é dedicado somente a skills. No 5º bloco, a gente vai falar sobre MCPs. No 6º bloco, a gente vai desenvolver sistemas e aplicativos com Vibe Code, mesmo sem saber nada de programação. E na hora de desenvolver o sistema, amigo, a gente vai da construção à publicação, deixar o sistema no ar. O treinamento é só o começo, tá? Esse tanto de entregável aqui, esse tanto de conhecimento mastigado que você vai ter para poder estudar, e aí eu não sei se na tua região aí é feriado, por exemplo, né? Aqui é feriado, eu acho que é feriado para todo mundo, não entendo nada de feriado. Você vai poder pegar esses dias aí de feriado, você vai poder estudar e destruir esse conhecimento, né? Virar do avesso, colocar isso em prática o mais rápido possível, tá? Só que além das aulas, além do treinamento, eu também separei alguns bônus especiais para você que está comigo aqui até agora. E que bônus são esses, JP?
Eu vou te entregar 57 agentes prontos, configurados. E aí tem vários agentes, tá, turma? Eu não listei todos aqui, mas são 57. Você pode contar lá na tua área de membros que você vai ter acesso aos 57. Por exemplo, tem SDR automático, tem agente de atendimento, tem analista financeiro, tem analista de criador de currículo, tem copywriter, tem agente de tráfego pago, tem agente de CRM, tem gestor de projeto. Cara, tem copywriter, enfim, tem um monte. São 57. Eu falo que são os 57 funcionários perfeitos que toda empresa precisa. Beleza? Se você não assistisse nada do treinamento, presta atenção. Se você não assistir nenhuma aula que eu botei lá, se você só pegar os agentes, você já tem um ROI, né, um retorno sobre o teu investimento absurdo. Porque cada agente é como se fosse um funcionário. E se você usar ele da forma correta, você vai ter um ganho de produtividade absurdo. Beleza? Você vai ter o segundo bônus, que é a fábrica de ferramentas. Então são sistemas próprios que a gente desenvolveu aqui com Vibe Code. Então tem um CRM próprio. Daqui a pouco eu mostro para você o CRM. Você vai ter um dashboard financeiro e você vai ter um sistema de suporte e atendimento para você colocar na tua empresa. Então são 3 sistemas, código pronto, código seu. Você instala aí na sua máquina ou você vende para os teus clientes e você já consegue monetizar. Não sei se você está entendendo o peso dessa entrega, o peso desse bônus, mas vou ser muito sincero com você. Você vai ter um CRM seu, código seu, funcional, que é somente você instalar, e aí você vai ver a aula como instalar o CRM, e você vai poder fazer o que você quiser. Isso aqui não é um white label, isso aqui não é um código que você vai pagar uma mensalidade, não. Você é o dono do site, você é o dono do sistema, você vende isso para terceiros caso você queira, ou você instala para sua própria empresa, tá? Então só isso aqui já paga o teu investimento no curso, que é irrisório, beleza? Terceiro bônus, você vai ter uma comunidade exclusiva para você poder fazer network. Isso aqui é uma novidade do nosso treinamento. Quarto bônus, certificado de conclusão. Quinto bônus, treinamento sempre atualizado. Durante um ano, você vai ter todas as atualizações do cloud, todas as atualizações de treinamento, tudo aquilo que a gente melhorar, vai ter lá novas aulas para você, tá? A gente começou esse treinamento com mais ou menos umas 10, 15 aulas e agora já tem 37 aulas. E a gente já vai subir pelo menos mais umas 15 aulas aí nas próximas 2 semanas. Então tem muito conteúdo aí bom para você assistir, para você dominar, tá? Então isso aqui não é um treinamento que vai ficar velho, que vai ficar lá jogado. A gente está sempre atualizando porque, não sei se você sabe, mas todo dia atualiza alguma coisa no bendito do cloud. Então eu preciso estar sempre mandando ali as novidades para você de uma forma bem objetiva e bem direta. Fechado? Então o que você recebe aqui no total? Treinamento completo, atualmente com mais de 37 aulas, 5 bônus. Primeiro bônus, 57 agentes prontos, sistemas prontos, comunidade, certificado e atualização durante um ano. Se fosse somar tudo isso aqui, daria mais de R$5.000, mas agora você vai pagar uma condição muito barata para essa aula que você está vendo aqui. Fechado? Vamos dar o exemplo, o valor agora real do lançamento. Somente hoje, oferta especial, você vai pagar R$1.497 à vista ou 12 de 150 e 3,44 no seu cartão. Eu vou pedir para o meu time colocar agora o link, tá? Da oferta aqui no chat para você garantir os